E aí, o próximo item aqui, né, as responsabilidades, você vai sacar aqui, né, responsabilidades do contratante, né, contratante, isso aí. Ou seja, a pessoa que está te contratando, né, você vai também, como assim, como é que eu posso explicar? Você vai detalhar o que essa pessoa vai ter de responsabilidade, seja no fornecimento de informações, arquivos, documentos, acesso à propriedade, né, quais são as responsabilidades do contratante em relação a esse trabalho, né? Então, por exemplo, aqui, se for esse o caso, né, dados e informações pessoais, se for o caso, documentos necessários, né, para se fazer um determinado trabalho de campo ou licenciamento ambiental, tá? Tudo isso, dependendo do caso, a pessoa vai ter que te fornecer. Você não consegue montar um projeto de licenciamento sem documentos e informações que o contratante precisa te fornecer. Então, isso vai ser responsabilidade do contratante, tá? Então, você analisa aí no seu caso, por exemplo, permissão para vias de acesso, porque se você vai fazer um determinado serviço de campo, muito provavelmente, né? Muito provavelmente não, você vai entrar dentro de uma propriedade particular e aí aquela pessoa, ela vai ter que conceder ali acesso para você entrar naquela propriedade, tá? Então não corra o risco de você entrar sem permissão aí dentro de uma propriedade rural para não gerar problema aí para o seu lado, tá bom? Às vezes isso, para uns isso é óbvio, para outros não, para às vezes é uma coisa simples de se resolver, mas de qualquer forma esteja tudo isso bem alinhado aí com o com o seu contratante, tá bom? Além disso, né, se for o caso, vou colocar aqui também, ó, se for o caso, se o contratante se ele vai fornecer hospedagem, alimentação, suporte de mão de obra, né? Porque isso já, né, em vários trabalhos que eu já fiz anteriormente, o contratante ele cedeu ali uma sede para eu ficar com a equipe, alimentação, enfim, né? Então, se for esse o caso, você coloca aí também na sua proposta técnica comercial, né? E aí você vai avaliar caso a caso se você vai ter essa tratativa aí com o seu cliente, tá? Hospedagem, alimentação, suporte de mão de obra, logística, né, com alguma ajuda aí com algum carro, algum veículo, né, enfim, tá? Então, se for esse o caso. E aí, se a gente está falando aqui das responsabilidades do contratante, também é necessário falar das responsabilidades do contratado, né? Porque os dois lados têm as responsabilidades aí. Se o contratante ele vai ter que fornecer não só informações, mas documentos e talvez, né, algum tipo de suporte para fazer o trabalho, você que vai estar se propondo a realizar aquele trabalho, você também vai ter as suas responsabilidades, né? E aí, primeiramente, né, como primeira responsabilidade que eu vou colocar aqui sobre o contrato, né, de prestação de serviço, vai ser a própria execução do trabalho, né, já que você está sendo contratado para isso, vai ser a sua responsabilidade a executar aquele trabalho e também, se for o caso, dependendo da situação, algum acompanhamento de projetos, né, junto a órgãos ambientais, né? Ou seja, se você, por exemplo, se você vai fazer um projeto de licenciamento, se for o caso, já procure deixar alinhado com o seu cliente. Se você vai só fazer o projeto e juntá-lo no órgão ambiental e aí você não vai acompanhar, ou se você vai, depois de feita a juntada ali no órgão ambiental, se vai ser sua responsabilidade fazer o acompanhamento daquele projeto ou não, se vai ser ou não a sua responsabilidade também garantir, né, garantir no bom sentido que eu falo aqui, é garantir a questão da licença ambiental, né? Se a pessoa está te contratando para fazer um determinado trabalho que vai compor aí um projeto de licenciamento ambiental, se você vai vincular o seu trabalho àquele projeto de licenciamento ambiental, tá? Então, procure já deixar isso bem alinhado, se vai ser a sua responsabilidade ou não, tá bom? Para que tudo fique transparente do começo, meio e fim, tá bom?
Então, por exemplo, eu já vi alguns colegas, né, que na hora que ele pega ali um determinado trabalho para fazer, ele não vincula o trabalho dele com a licença ambiental, né? Então, assim, eu diria que isso, claro, vai variar de caso a caso, porque, por exemplo, tem determinados profissionais que eles fazem algum tipo de trabalho em que não necessariamente ele vai cuidar da licença depois, né? Eu vou tentar dar um exemplo aqui para a gente entender melhor. Esses tempos atrás eu fiz um projeto de licenciamento de uma serraria, né? E aí dentro do projeto de licenciamento da serraria, ela utilizava água ali nas suas atividades, como era uma água captada do subsolo, então a gente precisou de uma licença para a outorga de captação subterrânea de água. Nesse caso, a gente teve que procurar um serviço de um geólogo, né? Então, esse geólogo, ele fez todo um trabalho, né, para licenciar aquele uso daquela água do subsolo. Depois que ele fez essa parte, ele entregou para nós aquela parte, né, da outorga de uso de água, e aí ele recebeu o trabalho dele. Ou seja, esse trabalho do geólogo ele não ficou vinculado à licença da serraria que a gente estava pleiteando. Ele simplesmente fez o trabalho, fez a consultoria, recebeu pelo trabalho dele, beleza. Já no meu caso, eu que estava fazendo ali o projeto de licenciamento da serraria, aí eu digo para você que possivelmente pode haver dois casos, né? Um em que você talvez, por uma questão até assim, digamos, de diferencial do seu trabalho, você pode sim, ao meu ver, você pode talvez receber uma parte dos honorários quando você fizer o trabalho e um outro percentual menor dos trabalhos quando sair a licença da serraria, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou dando, entendeu? Ou seja, você está garantindo para o seu cliente que você não só vai fazer o trabalho de campo, mas como ele precisa da licença, você pode, como que sendo um diferencial no seu trabalho, já garantir para ele que, olha, eu vou acompanhar até sair a licença. E aí você vai ter um percentual dos seus honorários para receber quando sair aquela licença. Mas, então, nesse caso, faça aí uma ressalva, né? Que aí entra o segundo caso. Faça, então, uma ressalva, né? De que, é claro que se tiver alguma situação, alguma circunstância em que foge da sua alçada, né? Se, por exemplo, se a propriedade, se a serraria tiver alguma pendência que não tem como você resolver, se é alguma pendência por parte do proprietário, aí já não é culpa sua. Aí, nesse caso, aí você tem que receber todo o seu trabalho, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido aqui esse exemplo que eu dei de como que você vai colocar essa responsabilidade sua como contratado aí naquele trabalho, tá bom? Se é alguma coisa que você precisa vincular ao posterior ou não, tá? Enfim.